Bom dia a todos, é um prazer estarmos aqui. Como já fui apresentado, eu trabalho em São Paulo, na Novo Tempo, em Jacareí, no interior de São Paulo, e eu estou muito feliz de estar aqui. Essa é a minha quarta vez que eu venho aqui para o Pará, e eu estava até agora há pouco pensando se eu contava a primeira vez, que foi um pouco traumática, eu vim para cá. Estava pensando, mas acho que eu vou contar. Acho que eu nunca contei antes e não pretendo contar depois, mas é a primeira vez. Eu era uma criança e meus pais falaram: vamos visitar Belém. E eu não sei se eles esqueceram de falar que era do Pará ou se eu ignorei essa parte. Mas eu comecei a pensar que eu iria visitar a manjedoura, que eu ia visitar as coisas de Jesus. Eu era criança, li aquelas histórias, belas histórias da Bíblia. E foi vindo aqui que eu descobri que na verdade tem duas Beléns, aqui e a outra lá longe. Mas hoje eu estou mais feliz de estar aqui do que daquela vez, com certeza. E eu acho que tem uma vantagem aqui, porque lá é a terra que mana leite e mel. Aqui manda açaí, eu prefiro muito mais açaí do que leite e mel. Isso aí, né? Então eu estou feliz de estar aqui. E eu gostaria de falar, a gente vai conversar sobre alguns assuntos aqui que são importantes. Eu vou ver se eu gostaria de começar aqui com essa foto. Se você olhar esse prédio, o que você acha que ele é? Pode ser talvez uma casa de alguma pessoa muito rica, algum lugar muito interessante, ou talvez uma empresa. Esse prédio é na Suíça. E esse prédio, se você for ver o que ele é um centro de reabilitação para pessoas viciadas em TikTok. Foi feito o ano passado primeiro. E se você já está pensando em ir para lá, se hospedar nesse lugar, eu lamento informar que já não tem mais espaço para 2025. Está lotado a agenda deles. E agora tem centros de reabilitação em vários lugares do mundo. Nos Estados Unidos tem vários, na Europa tem vários. Acho que no Brasil ainda não tem. Mas isso mostra uma realidade que as pessoas elas estão indo para esses lugares não porque elas estão viciadas em álcool, em drogas, mas em redes sociais. Olha que diferente essa realidade. Não é de pouco tempo que isso começou. Essa foto já tem alguns anos, e essa foto para mim é muito icônica, porque você olha nesse momento, está passando o Johnny Depp, um ator famoso de Hollywood, e todo mundo está tirando foto, menos aquela velhinha que está vivenciando o momento. E é uma realidade. As pessoas preferem hoje em dia postar nas redes sociais o que estão fazendo, o que estão vivendo, do que de fato aproveitar o momento. E você pode achar, não, beleza, mas os velhinhos estão imunes a isso. Na verdade, não. Os velhinhos também estão viciados no celular. A minha avó já é falecida, mas anos atrás, a gente deu um celular para ela e ela baixou o jogo do encanamento. E passava o dia inteiro encanando coisa, tentava acertar os negócios, mas é a realidade, as pessoas estão viciadas. E é por isso que você tem ali uma das ruas mais famosas do mundo, Champs-Élysées, no Novo, e quando chega no Novo, você vê, na verdade, um mundaréu de celulares e pessoas tirando foto, filmando, para postar nas redes sociais. Daí você pode pensar, tá, mas isso é Europa, isso é Estados Unidos, no Brasil é diferente. Sim, no Brasil é diferente, no Brasil é pior. Se você for olhar, o Brasil lidera entre países onde as pessoas mais gastam tempo na internet do mundo. Estão em primeiro lugar. Aqui, essa também me assustou. 1/3 do tempo que a gente passa acordado, a gente passa no celular em média. 1/3. É muito tempo. Brasileiros conversam mais com as pessoas pelo celular do que presencialmente. Isso começou há 2 anos atrás e cada ano que coletam os dados está pior. Cada vez a gente conversa com menos pessoas presencialmente e mais pessoas digitalmente. É uma nova realidade. Que nem o Carlos colocou vários aspectos que estão mudando, essa questão da comunicação e a maneira como a gente relaciona também tem mudado bastante. E começou as redes sociais também, fora as redes sociais, nós temos agora inteligência artificial. Que o Carlos já falou bastante sobre isso, mas está revolucionando o mundo. Nenhum outro aplicativo, nenhuma outra função foi tão baixada tão rapidamente quanto essas novas IAs que estão surgindo. E você tem centenas de milhares de inteligências artificiais. Um dia eu fui num barbeiro, lá em Jacareí, na roça de São Paulo, e o cara estava usando uma IA. Ele tira uma foto e vê qual que é o corte de cabelo especial que você deve utilizar, que combina mais com o seu rosto. Um barbeiro em Jacareí, interior,
utilizando uma inteligência artificial. Mas essa é a realidade. E Brasil também está lá na frente. O brasileiro é um dos países que mais confia numa inteligência artificial. Lembra os 8 remédios naturais aí? Vai ter muita gente que vai olhar e falar assim, não, Sayá falou, é isso mesmo. Carnes magras é uma dos 8 remédios naturais. Grãos integrais também é um. Mas por quê? Porque confia. E essa pesquisa aqui também foi alarmante. Se você conversa com uma pessoa, ou se a pessoa olha um chatbot, ou qualquer coisa ali que fala sobre algum assunto, a pessoa tem mais probabilidade de ser convencida por esse chatbot do que por um ser humano explicando o assunto para ela. Essa é uma pesquisa internacional que envolveu mais de 100 países e mostra uma realidade. Então, para resumir tudo que eu falei até agora, nós temos pessoas viciadas em redes sociais. O brasileiro está mais ainda que a média mundial, muito mais para frente. O WhatsApp é o lugar, o Brasil é o aplicativo que mais se utiliza disparadamente, é o WhatsApp. E agora tem inteligência artificial. E eu te faço a pergunta, como nós conseguiríamos alcançar essas pessoas? Essa nova geração, não só a nova geração de pessoas novas, mas esse novo comportamento que todos estamos imersos. Pessoas novas, pessoas velhas, todas as idades. Como nós conseguiríamos também cumprir a missão de pregar o evangelho ao mundo inteiro? E quando eu penso nesse versículo, eu acho que nenhum outro versículo da Bíblia eu gastei tanto tempo pensando que esse, vem várias possibilidades. Mas uma delas que eu gostaria de falar hoje é a esperança. A esperança, quantos aqui conhecem a esperança? Olha, eu acho que da minha vida, de todos os lugares que eu já fui, a porcentagem maior de pessoas que conhecem é aqui. Parabéns, viu? Bom, então estamos falando do assunto, está todo mundo familiarizado, não é mesmo? A esperança, ela foi desenvolvida, começou em 2017. E a ideia dela era que fosse fácil das pessoas estudarem a Bíblia pelas redes sociais. Então, as pessoas estão viciadas na internet, por que não estudar a Bíblia nas internet? Estão viciadas nas redes sociais, no WhatsApp, por que não utilizar isso para evangelizar mais pessoas? E foi assim que começou. O estudo bíblico, ele foi feito não para pessoas que têm muito conhecimento de internet, não. Ele é bem simples. A ideia é ser uma conversação ali pelo WhatsApp, onde você consegue mandar mensagem, você recebe, tem figurinha, tem áudio, tem imagens, vídeos, porque é a maneira como você conversaria com uma pessoa, também é a maneira como você conversa e estuda com a esperança. E a esperança, ela possui 3 funcionalidades principais. Ela possui aqui, estudar a Bíblia, dar estudos e fazer perguntas. Tem várias coisas a mais do que isso, tem como você pegar materiais, tem várias outras coisas também que são para grupos específicos, versos bíblicos, mas esses 3 são os principais. E eu gostaria de focar um pouco mais na questão de dar estudos bíblicos hoje, porque é a temática de hoje. Então, estudando a Bíblia com outras pessoas, utilizando a esperança. Algumas pessoas ficam com dúvida, porque falam assim, olha, eu já estudei a Bíblia várias vezes, já fui em casa de pessoas, já liderei pequenos grupos, já fiz palestras, tem até um pequeno grupo na minha igreja, eu estudo ele com meu vizinho, mas eu nunca estudei a Bíblia pela internet. Como é que funciona? Como é que é o comportamento? E eu gosto de exemplificar com comprar vassouras. Quem aqui já comprou uma vassoura? Todo mundo também. Mas eu diria que até mais gente estudou com a esperança do que comprou uma vassoura, o que é um pouco preocupante. Mas a esperança, se você comprasse vassouras em pleno São Paulo, capital, em 1920, essa era a maneira como você talvez compraria vassouras. Passavam homens na cidade com várias vassouras ali, e passava carregando as vassouras, e as pessoas gritavam se alguém queria uma vassoura. As pessoas saíam de casa e iam olhar vassouras, e tem vassouras aqui de todos os tipos, a vassoura maiorzinha, a vassoura ali que tem no Chaves, vassoura de ganso, vários tipos de vassouras diferentes. Só que o mundo mudou, e surgiu uma nova maneira de comprar vassoura. E eu coloquei até essa foto porque eu achei muito engraçado, isso foi no Rio de Janeiro. Na Black Friday fizeram uma promoção, a vassoura estava por R$2, e começou a virar uma briga, porque não tinha vassoura suficiente para os clientes da loja, e começaram a brigar para comprar vassoura. Mas isso retrata a maneira como a gente compra vassoura hoje. A maioria das vezes, você vai numa loja e você pega uma vassoura e você leva para casa. Só que existe uma terceira maneira de você comprar vassoura, que é comprar vassoura online. Você tem aqui várias vassouras diferentes que você
Isso aqui eu coloquei no Google pouco tempo atrás agora e foi uma pesquisa que me deu. Tem vassoura desde R$8, mas ela vem da China, você vai pagar uns R$100 de frete nessa vassoura. Tem vassoura que você vai pagar R$250 por uma vassoura. Quem é que paga? Mas tem alguém. 5 pessoas aqui avaliaram a vassoura. Ou seja, tem vassoura de tudo que é tipo. E qual que é a ideia dessa ilustração? Se você quer comprar uma vassoura, você tem aquela primeira maneira, que é uma pessoa que vai na rua, e você vai lá e você compra a vassoura dessa pessoa. Tem a segunda maneira, que você vai numa loja e você escolhe uma vassoura e leva para casa, o supermercado. Mas tem essa terceira maneira, que você vai na maneira digital, no Google, você pesquisa, vai numa loja, num site, compra a vassoura e depois de 5, 7 dias chega a vassoura na sua casa. O ponto é, se você quer comprar vassoura, você tem essas 3 maneiras. O que vai mudar? A dinâmica, como você vai comprar essa vassoura, mas a essência é a mesma coisa. Quando a gente fala de estudo bíblico digital, é a mesma coisa. As pessoas precisam de compaixão, de carinho, precisam das mesmas coisas que as pessoas, quando você estuda com elas presencialmente, precisam. A única diferença é que agora você vai ter que se adequar ao universo digital. E eu diria que tem uma vantagem do digital para o presencial, porque ele se torna um pouco mais prático. Tem desvantagens que você vai ter que tomar cuidado, não deixar o estudo muito informal, ou a pessoa estudar um dia e depois some, depois você não encontra mais em 3 anos, mas tem uma grande vantagem, que ele é muito mais prático. E com a cada vez pessoas com menos tempo e com relacionamento mais digital, se torna essencial a gente aprender a evangelizar pela internet. É por isso que mais de 66 mil pessoas já utilizaram a Esperança para estudar a Bíblia com outra pessoa. Mais de 66 mil adventistas já utilizaram, só nos últimos 3 anos. Como você estuda? É bem simples. novotempo.com/esperanca, ou só enviar Oi Esperança para o número que está na tela. Eu vou deixar ali no final para vocês tirarem foto, então precisa tirar foto quem ainda não tem. Mas você vai enviar Oi Esperança para o número e ela vai te dar 3 opções. Tem aqui estudo bíblico, fazer pergunta e ensinar a Bíblia. Você vai na opção ensinar a Bíblia, que é a terceira opção. Clicou ali e quando você clicar, ela vai te mandar o seu link. Esse vai ser o seu link que você vai poder utilizar sempre. Não é um link para cada estudante. Não, esse é o seu link. Você pode mandar para quem você quiser, você pode criar QR Code, você pode fazer o que você quiser com esse link. Esse link é o seu link. Uma vez que você tiver esse link, você vai mandar uma mensagem para a pessoa que você vai estudar. Oi, fulano, gostaria de estudar um estudo com você, o que você acha? A gente pode estudar, por exemplo, sobre saúde emocional, porque eu sei que você está num momento complicado aí, e vai ser muito legal, a gente estuda junto e você vai aprender. Fora isso, a Esperança ela vai te mandar outras 2 coisas. A primeira é o estudo bíblico, porque é importante que se você for estudar a Bíblia com alguém, você também estude simultaneamente para você aprender. E a terceira coisa é acompanhar o estudo. Ou seja, quando a pessoa começar a estudar, você pode clicar ali e acompanhar o estudo para ver o que ela está fazendo, como é que ela está respondendo. Hoje em dia nós temos mais de 20 estudos bíblicos dentro da Esperança. A gente tem muito mais, só que o problema é que o alfabeto até hoje não tem tantas letras. Então a gente teve que parar por conta do alfabeto. Mas tem estudo para tudo que é área que você possa imaginar. São vários estudos e sempre estamos fazendo estudos diferentes. Eu coloquei alguns aqui que são, eu acho, mais interessante para você utilizar. Esse é um estudo que lançou ano passado na Novo Tempo como um todo, televisão, rádio, internet. E ele é bem interessante, porque ele é para casamento. Só que tem um problema. Quando a gente fala sobre casamento, você sabia que os materiais que a Novo Tempo faz sobre casamento, mais de 80% das pessoas que se interessam, quase 90% são mulheres? Os homens, bem pouquinho, mas as mulheres mais. Então, qual que é a ideia? Você começa a fazer esse estudo com a Esperança, e geralmente são mulheres que começam, elas vão receber um link, e elas vão mandar para o marido. E cada um vai fazer um estudo bíblico separado. As mulheres fazem de um lado, e os homens fazem de outro lado. Lições, temáticas, tudo vai ser diferente. O único estudo que vão fazer juntos é a última lição, do último estudo. Então, essa é uma maneira, se você quer ajudar a melhorar o casamento, ou só pegar umas dicas para também deixar o casamento um pouco, dar aquele up no casamento, é um estudo muito interessante. Um outro estudo é o que a gente fez com o Rodrigo Silva, que é Aventuras Bíblicas pelo Líbano. Ou seja, ele foi pelo Líbano a primeira vez para fazer o estudo também.
e ele conheceu lá vários lugares e a gente fez um estudo bíblico. E ficou muito interessante esse estudo bíblico. E se você, assim como eu também, não tem 30 mil reais para ir para o Líbano explorar com o Rodrigo Silva, essa é uma possibilidade também que você pode fazer com o estudo bíblico. E interessante desse estudo bíblico é que você tem um certificado que você ganha, como todo estudo com a esperança, mas fora isso, você também vai ganhar aqui um diário de bordo. E você vai ganhar pedaços de um mapa também do Líbano, toda a cidade que você escolhe visitar. Então tem um roteiro, você escolhe a cidade que você quer ir, você vai junto, o Rodrigo Silva e a Esperança que dão estudo, e você vai coletando pedaços para o seu diário de bordo que você monta no final. Então ficou bem interessante. Um estudo sobre saúde emocional, você coloca lá quais são os seus problemas, aqui tem uma lista grande, você não faz tudo, você faz o que você está com dificuldade. Tenho problemas de autoestima, estou estressado, me sinto culpado, o que fazer nos dias difíceis, preciso superar um vício, por que me sinto tão só? Você escolhe as temáticas e você consegue conversar com a Esperança para solucionar um problema que você está passando. Tem educação de filhos, e esse ficou bem legal, a gente gravou com a tia Cecel. Você escolhe a faixa etária que você quer estudar ali, a idade dos seus filhos, e a Esperança vai personalizar o estudo também. Esse estudo, as lições são personalizadas, mas os vídeos não. Os vídeos eles vão ser personalizados, a Esperança vai adaptar o texto, mas o vídeo teve que ser gravado. Tivemos que gravar mais de 150 vídeos com a tia Cecel para o estudo ficar legal. Olha a dor de cabeça que ela teve em aceitar o projeto. Mas ficou muito legal. E se você quer ter dicas também de como educar seus filhos, esse é um estudo muito legal que está na Esperança. Nós temos com a Alana, do Cristão Declarado, para estudo mais jovem, a pessoa aprender como entender palavras difíceis da Bíblia, exegese, fazer várias palavras, começar a entender alguns textos bíblicos. É um estudo muito legal. E nós temos um estudo muito especial que eu vou colocar agora, que ainda não foi lançado, mas vai ser lançado daqui a pouco. Eu vou colocar o vídeo para vocês terem uma noção desse estudo. Antes disso eu vou falar desse estudo aqui também, que é do Jefferson Pilar. A gente gravou um vídeo ali numa praia. Perto de onde eu moro tem algumas belezas também. Essa praia fica 1 hora de lá. Não é tão bonitas quanto as praias que eu conheço aqui, que são famosas aqui do Pará, mas tem o seu valor, né? E gravamos um estudo bíblico com ele sobre Olá, a pessoal, caminhada seja cristã. bem-vindo ao nosso estudo bíblico Jornada Cristã. Um estudo que eu preparei com muito carinho, dividi em 5 partes, a fim de que seja mais dinâmico, mais didático. E a minha oração é que seja possuído de leveza e de paz e que de algum modo encontre lugar no seu coração. Então ele é um estudo bem prático para você entender como superar um pecado, como se apegar mais em Jesus, como passar por momentos difíceis na sua vida. A gente às vezes acha que estudo bíblico é só para não adventistas. Já ouviu isso daí? Eu já ouvi bastante na igreja. Mas na verdade, estudo bíblico começa quando você vai se batizar, ali, aquele primeiro. Mas é uma caminhada estudando a Bíblia. E esse estudo bíblico, ele foi feito especialmente para adventistas, para passar por momentos difíceis, então é um estudo bem legal. E agora esse estudo que a gente vai lançar daqui a pouco. Você, feche os olhos. O que você ouve? Parceria com a rádio. Quando Jesus esteve aqui na terra, muitas pessoas tiveram o privilégio de encontrá-lo e outras de serem encontradas por ele. Foi quando encontrou um homem atormentado por um espírito maligno que apareceu no meio de todos. Jesus, este homem está atormentado por um espírito maligno. Ele até ficou mudo. Pobre filho. Eu ordeno que todo o poder maligno vá embora da vida deste homem e não volte mais. Eu posso falar? Obrigado. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. O Senhor é verdadeiramente o Salvador, o prometido a todos nós. Obrigado. Obrigado. Mestre! É um milagre. Louvado seja, bendito seja Deus. O que você acabou de ouvir é um trecho do novo guia de estudo da Bíblia que está sendo preparado pela Rádio Novo Tempo para as pessoas com deficiência visual. Vem aí o Deus que fala, totalmente em áudio, para levar esperança além do que os olhos veem. Em breve.
Esse estudo a gente imagina que vai ser uma bênção. O público dele são pessoas iletradas, pessoas com deficiência visual, mas na verdade eu acho que muitos vão acabar estudando, pessoas às vezes querem ouvir alguma coisa em vez de ler. Vão ser lições, como você viu, que começam com uma história de Jesus, se chama audiodrama, né? Ali de 2, 3 minutos, e depois vai ter o pastor Nemuel China narrando uma história de Jesus e conversando sobre alguma doutrina. E o mais interessante desse estudo é que, fora o estudo sendo em áudio, depois as pessoas vão conseguir conversar, fazer perguntas para a Esperança, e ela vai entender os áudios, devolver em áudio, ou seja, o estudo vai ser 100% em áudio. A única coisa que não vai ser em áudio do estudo vai ser o certificado final, mas todo o estudo vai ser em áudio, especialmente para esse público. Então vai se lançar mês que vem, esse estudo vai ser lançado, e imagino que vai ser uma bênção para a igreja. Bom, existem vários estudos para todas as áreas da igreja, e nós sempre estamos fazendo novos estudos. Mas um ponto importante é, quando você for estudar com a Esperança, lembra que eu falei que às vezes pode o estudo bíblico digital ser mais frio que o estudo bíblico presencial? Então, anote essas dicas porque são importantes. Uma delas é, não deixe de ligar nos estudos. Às vezes, por exemplo, você manda o link para a pessoa e a pessoa vai estudar sábado à noite, você pode pegar e fazer uma chamada de vídeo com ela, e você vai ali fazendo uma chamada de vídeo, quando ela vai respondendo uma pergunta, você vai acompanhando também ali pelo celular que ela está respondendo. Você deixa o estudo muito mais interativo quando você faz uma chamada. Sim, você pode, sim, ela fazer o estudo de um lado ali, em outro momento que você não tem tempo, e depois você conversar com ela sobre o estudo, mas se você faz uma chamada de vídeo, ou de pelo menos de áudio, ali no momento do estudo, fica algo muito mais pessoal. Uma outra dica é mande mensagem com oração e incentivo. Às vezes a gente acha, bom, a Esperança vai estudar, então meu papel é só promover. Promovi, beleza, acabou. Não faça isso. Mande mensagem durante as lições, no final de uma lição, mande mensagem no outro dia que ela não for estudar. Fulano, eu estou orando por você, e aí, você tem algum pedido de oração? Você precisa criar esse vínculo, porque não é papel da Esperança, que a Esperança é uma inteligência artificial, não é um ser humano, criar o vínculo com a pessoa. Quem vai criar esse vínculo é você. Por isso que é importante que a Esperança ensine a Bíblia, a parte complicada, e você utilize do seu comportamento, das suas capacidades de se conectar emocionalmente com essa pessoa, dela sentir um amparo e um abraço seu durante o trabalho. E último aspecto, aos poucos vai enturmando o estudante com a igreja. Então, eu conheço vários exemplos de igrejas que fazem trabalho, eles começam a estudar com várias pessoas, mas uma vez na semana o pessoal vem na igreja para ter um almoço especial ali, traz as visitas, o pessoal come, conversa, fala como é que está sendo os estudos, e durante a semana eles estudam com a Esperança tranquilamente, mas faz esse momento de conectar as pessoas ao longo da jornada delas. A Esperança, todo mundo que estuda pessoalmente só com ela, sozinho, ela faz a ponte. Mas quando estuda com alguém, algum membro da igreja, ela não faz essa ponte com a igreja. Por quê? Porque isso é missão nossa, não é da Esperança. Porque ela não sabe o momento certo de fazer o contato da igreja com o seu amigo. Por isso que é importante nós sermos estratégicos e começarmos a fazer esse contato antes e não só no final. Uma outra coisa que começou semana passada é que agora todo mundo não só quem estuda com a Esperança ganha um certificado, mas todo instrutor bíblico também ganha um certificado. Então, se você der estudos bíblicos aqui com a Esperança, você vai ganhar o certificado. Tá com o meu nome aqui, mas vai ser o pastor Toninho, a gente vai trocar isso daí. Mas você vai ganhar um certificado para cada estudante que você for dar ali junto com a Esperança. E, bom, vamos para o último aspecto aqui da Esperança que é importante, que é o aspecto de fazer pergunta. Esse ponto ele é muito importante porque, como o Carlos falou, existem muitas IAs que ensinam todo tipo de abobrinha. Você vai perguntar e vai falar alguma coisa muito diferente. É porque muitas vezes as IAs foram mal treinadas? Sim, mas muitas outras vezes é porque o conteúdo que ela foi treinada é um conteúdo de outras pessoas, outras denominações. Então, às vezes a gente não consegue esperar uma resposta bíblica, teológica, com base nas nossas crenças, de uma IA que foi treinada com todo tipo de porcaria na internet. Então é por isso que a Esperança começou a se especializar em treinar, utilizar o conteúdo nosso para aprender outras coisas. E é a função de fazer pergunta. Se você algum dia for na Novo Tempo, alguém aqui que já foi na Novo Tempo?
temos aí 10 pessoas, mas todo o resto está convidado, viu? Se você algum dia for no Novo Tempo, você vai visitar e vai conhecer muita coisa, mas você não vai conhecer uma salinha sem graça ali no Novo Tempo, que ninguém vai nessa sala, mas é uma sala super importante, que é a sala com todas as produções que o Novo Tempo já fez até hoje. Então é uma sala cheia de coisa velha, a sala até não cheira tão bem, mas aqui tem todos os VHS, CDs, tem coisas antigas, os primeiros cantores da Novo Tempo, tudo ali, coisas dos seus pais, dos seus avós, alguns aqui, tem até LP, todo tipo de material antigo. E nós estamos pegando esse material antigo e colocando tudo dentro da esperança para colocar isso à disposição da igreja. Não só para as pessoas terem acesso, mas, por exemplo, se você quer estudar alguma coisa sobre uma temática específica que não tem muito sermão, mas tem um sermão lá do pastor Bulhon de 1999, e você quer pregar isso na sua igreja, por que você não pode ter esse sermão? Então você vai ter disponível todo esse material através da esperança. Você vai poder perguntar e ela vai te dar. Mas vai ajudar também a responder cada vez perguntas mais difíceis também. Até hoje a Esperança já leu mais de 10 mil horas de televisão, vira texto, por isso que eu falei leu, mais de 2.500 horas da rádio, 7 mil artigos, 100 lições da escola sabatina e mais um monte de livro. Então todo dia, toda segunda-feira é o horário de leitura da Esperança, ela vai lá e começa a ler novos materiais que a gente está produzindo para ficar atualizado para vocês. Por isso que uma das principais funções é trazer conteúdo de qualidade. Bom, e aqui você tem um exemplo, porque a esperança ela não vai só dar a resposta, como você viu aqui, mas ela também vai te dar materiais, pedaços, trechos que você pode olhar de vídeos, artigos, todo tipo de material para responder a sua pergunta. Lembre que a resposta que ela gera pode ter algum erro. A quantidade de erros é bem pequena, mas tem algum erro às vezes. Mas tem esse material que é produzido pela igreja que vai te ajudar e vai te amparar. E isso é muito importante. Nós iremos lançar em julho algo que é muito interessante. Estamos trabalhando nisso, vai ser bem complicado, mas pretendemos lançar em julho, que é o Estudo Bíblico 2.0. E como é que vai funcionar esse estudo bíblico? Quando você for começar a estudar com a Esperança, ela vai te fazer algumas perguntas. Qual que é a sua idade, a sua religião? Você conhece, já estuda bastante a Bíblia ou não muito? Qual que é o seu nível de conhecimento? Você prefere estudar por texto ou por vídeo? Como você prefere estudar? Ela vai pegar essas informações e ela vai preparar um estudo bíblico 100% personalizado para você. Então, se alguém for estudar com a Esperança, e vamos supor, a pessoa é um católico, ou uma pessoa que é ateia, nem crê em Deus, qual que é o sentido delas fazerem as mesmas lições? Seria muito mais estratégico se a pessoa que não crê em Deus começasse a estudar sobre como que a gente pode encontrar Deus, ou conhecer mais sobre Deus, que Deus existe de fato, através da ciência, da arqueologia e tudo mais. Então, a Esperança ela vai adaptar um estudo bíblico de acordo com a realidade do aluno. Vai estar pronto em julho, em agosto, mas olhe porque o negócio tem sido difícil isso daí. Até hoje, quase 470 mil pessoas já estudaram com a Esperança em quase 120 países diferentes. E tem sido uma bênção nós olharmos lugares tão remotos que estão utilizando a Esperança para estudar. Na janela 1040, países muçulmanos, fizemos agora... Aqui você pode ver as esperanças diferentes para cada região contextualizada. Fizemos uma esperança agora a Mohammed, que é um homem, para estudar alguns países muçulmanos. Tem esperança para a Austrália, para ilhas que não têm presença adventista. Os missionários chegam e começam a colocar, entregar panfletos. A Esperança está crescendo e virando, na verdade, uma instrutora bíblica internacional. E nós temos capacitação aqui de pastores. Vários desses pastores não tinham nem celulares, eles compraram para começar a utilizar, pregar o evangelho, e eles vão para lugares, tendas, eles dão estudo bíblico utilizando a Esperança, utilizando em feiras de saúde também, várias frentes missionárias diferentes estão utilizando a Esperança. Mas lembre, eles estão utilizando lá, mas por que nós não podemos utilizar também no nosso campo? A gente se entusiasma com missões tão longe, de lugares tão remotos, mas lembre que o nosso vizinho também precisa ser alcançado pela Esperança e, acima da Esperança, por nós também, pela pregação do Evangelho. Até hoje, mais de 18 mil decisões de batismo de pessoas que estudaram com a Esperança.
Lembre que aqui não tem nenhuma das pessoas que estudaram com alguém ainda junto com a esperança. Só de pessoas que estudaram sozinho com a esperança. É bastante gente, mas é porque Deus tem a capacidade de utilizar nós por meio também da tecnologia. Essa é a essência do evangelho, a essência da comunicação. E a esperança, de um tempo atrás, se tornou uma influenciadora digital. Hoje em dia, as pessoas cada vez mais querem proximidade. Eu estava olhando lá, eu tenho acesso ao ChatGPT da Novo Tempo, todo mundo que conversa de todos os departamentos lá. A Novo Tempo tem aproximadamente 600 funcionários. Eu estava olhando e vários começam a conversar, sabe como com o ChatGPT? O ChatGPT não é um ser humano, é uma máquina. Eles começam, olá, boa tarde. Olá, bom dia. Ah, obrigado pela sua resposta. Mas por quê? Por mais que seja uma ferramenta, nós de certo modo conversamos e esperamos um comportamento mais humano de tudo. E foi por isso que a esperança então começou a ter esse rostinho. Quando foi desenvolvida ali no início, era um robozinho, as pessoas tinham medo, assistiam o filme lá do Exterminador Futuro e ia conversar com a esperança, ficavam com medo, achando que ia roubar, sei lá, qualquer coisa. Mas hoje em dia, ela tem ficado um pouco mais humanizada. E essa é a última versão, se Deus quiser, a versão final. Deu muito trabalho de fazer todo esse projeto. E qual que é a cor do cabelo? Como é que é o cabelo? E óculos, usa óculos, não usa óculos? E tamanho da mão, tudo mais. Deu muito trabalho. Lógico que vai ser melhorada um pouquinho ainda, mas essa é a versão mais atual que nós temos. E a cara não vai mudar muito disso não, vai ser só algumas melhorias. Mas essa foi a esperança. E a ideia é colocar ela cada vez mais em todo tipo de produção. Não sou apenas uma inteligência artificial, e muito menos uma assistente virtual. Sou a primeira instrutora bíblica que se tem notícia no mundo. Esse vídeo que você viu foi um vídeo no Maranata, que a gente utilizou óculos de realidade aumentada para as pessoas entenderem como é que funcionava a cabeça da esperança quando ela estuda material. Se você for visitar Novo Tempo, você também vai ter aqui uma parede dos países que ela já alcançou, pessoas. Precisa estar uma atualizada, porque já tem mais alguns novos. Tem como tirar foto com a esperança. E nos programas de televisão também. Esse aqui é de quinta-feira, se não me engano, que foi gravado. Aqui o programa de Bíblia, né? Bom de Bíblia. Se você acha que o programa de Bíblia é ao vivo, sim, desculpa pela informação, acabei de lembrar. Mas não, é gravado até porque vem convidados, eles não podem ficar lá um mês inteiro no Novo Tempo, né? O convidado vem de longe. Então, foi gravado, a Esperança vai participar desse programa também. Então, várias produções da Novo Tempo, a Esperança vai estar lá participando. Por quê? Para incentivar mais pessoas a estudarem a Bíblia com a Esperança. A gente faz as gravações. No início utilizava um celular e fazia o traqueamento, daí a cabeça dela ficava torta às vezes. Depois passou um capacete, que você vai ver aqui, ó, o segundo, você vai olhar. Era um capacete, só que daí ela movia o braço saía desconectado da cabeça também. A gente teve que ir para uma outra etapa. E agora chegamos no resultado que está um pouco melhor. É uma roupa que ela usa aqui, e como você pode ver, tem a mulher que é a Esperança. Ela faz todo esse movimento aqui, e daí na tela do computador aparece ali a Esperança. E a Esperança, ela tem rede social. Virou influenciadora aí, tem mais de 72 mil seguidores, né? Não é pouca coisa. E está crescendo. Ela tem um estilo de humor meio peculiar nas redes sociais. Tem coisas engraçadas, tem coisas mais ou menos. Mas compensa seguir, porque você vai receber também em primeira mão as novidades da Esperança. E para fechar, já que nós estamos falando tanto da Esperança, por que a gente não chama ela para conversar um pouquinho com a gente? Sim? Então vamos chamar a Esperança aqui para conversar um pouquinho. E aí, Esperança, tudo bem? Eu estou numa região de uma capital aqui do norte do país. Eu gostaria que você adivinhasse qual que é essa capital, que você desse um oi para essa galera super animada que já te usa e já te conhece. Oi, Pastor Tim. Pelos meus cálculos, estamos em Belém do Pará. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Esperança. Vocês já me conhecem, né? Sou a primeira instrutora bíblica virtual que se tem notícia no mundo. Pesquisei no meu banco de dados e descobri que, além do Pará ser muito rico em belezas naturais, é também um estado brasileiro muito quente, mas com o famoso açaí para refrescar vocês humanos. Por aqui, aparentemente, vocês falam que açaí sem guaraná é melhor que açaí com guaraná. E é bem melhor mesmo. Pena que você é um robô e nunca vai provar, né? Mas é muito bom. Aproveitem por mim.
Mas é muito bom estar aqui. Quer dizer, nós já somos amigos há muito tempo. Vocês já sabem, eu ofereço estudos bíblicos, tiro dúvidas sobre a Bíblia e posso ser sua dupla missionária para ensinar a Bíblia também. Essa parte é demais. Todos vocês humanos, missionários, lembram do nome de alguém que quer se aprofundar mais na Bíblia, né? Que nome vem na sua cabeça, Pastor Tim? Tem o Gabriel, que é meu vizinho. Eu estou estudando com ele. Tá vendo? Tenho certeza que você pensou em alguém também. Pode ser aquele familiar, amigo ou conhecido que a distância impede vocês de se encontrarem com frequência. Essa é a oportunidade perfeita para formarmos uma dupla missionária virtual e estudar a Bíblia com essa pessoa. O que você acha? É só me mandar um oi pelo WhatsApp que a gente já começa. Eu já sou dupla missionária do Pastor Tim. Sei que vocês têm me usado muito como ferramenta para a pregação do Evangelho por aqui. Não se esqueçam que eu sou só uma ferramenta mesmo, ok? Não fui criada para fazer o seu trabalho. Vamos continuar nossa conversa pelo WhatsApp? Será um prazer conversar com você. Nos vemos por lá. Até logo! Obrigado, Esperança. Um prazer conversar com você toda vez. Tchau, tchau. Gente, então essa é a esperança. A gente tem que utilizar mais as ferramentas. Tem pessoas que eu converso e elas falam, eu nunca tive uma experiência de dar um estudo bíblico. Começa com a esperança. Ela é simples, ela foi feita para pessoas que nunca tiveram uma experiência de estudar a Bíblia. Ela vai te ajudar a estudar a Bíblia. É muito simples, só entrar no novotempo.com/esperanca, lembrando sem o cedilha no final, ou se não, você pode mandar Oi Esperança para esse número aqui, você adiciona esse número, 12982000062. Algum tempo atrás eu errei e eu coloquei o meu número em vez da Esperança na palestra. Eu recebi umas 400 palavras, umas 400 mensagens de Oi Esperança, mas enfim, acontece. Mas manda uma mensagem para a Esperança e comece a utilizar. E eu tenho certeza que quando você começar a utilizar, você vai alcançar pessoas para Cristo. E te falar uma coisa, quando alguém batiza, fruto de um estudo bíblico digital, é emocionante tanto quanto um estudo bíblico pessoal. Vai ser uma bênção. Eu conheço uma mulher que ela estava na igreja dela, morava na Europa, não tinha quase pessoas que estudavam a Bíblia com ela estava desmotivada com a igreja, com os ministérios. Se chama Rosângela, ela mora na Inglaterra. E depois de muito tempo procurando o que ela poderia fazer, ela conheceu a Esperança. Ela começou a divulgar para os amigos, começou a aumentar, começou a divulgar mais e mais. E ela pegou meu número, não sei como, mas mandou uma mensagem para mim, falando que ela não sabia o que fazer, porque estava estudando a Bíblia com 120 pessoas diferentes. Num continente secularizado, pessoas de tudo que era língua. Falavam inglês, falavam espanhol, falavam português, todo tipo de pessoa. Mas pessoas que foram alcançadas e Deus utilizou ela para utilizar a tecnologia para alcançar pessoas. A minha oração é que você também utilize a tecnologia, não só para estudar, não só para conversar, redes sociais não só para muita coisa, mas também para alcançar pessoas para Cristo. Amém? Obrigado.